Essa é a canção do perdão. Boa noite a todos. É uma grande alegria receber vocês nesse dia, para que a gente possa compartilhar um pouco mais os ensinamentos de Jesus e obter um pouco mais de conhecimento, de sabedoria que pode respaldar a nossa mudança interior. Então, nós vamos iniciar com a leitura do texto 34,
do livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. E esse texto se chama Não Basta Ver. E logo viu e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Esse está em Lucas, capítulo 18, versículo 43. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura o Mestre diante da multidão. Em seguida a cura, depois acompanha Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça até eles, sem qualquer esforço para a elevação de si mesmos. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. A terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com o Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Então, essa é a nossa leitura inicial. Convido a todos que fechemos os nossos olhos para que a gente faça a nossa prece. Amado Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para um momento de estudo e reflexão. Ampara-nos e nos ilumina no nosso esforço de renovação íntima, na busca da caridade, na busca de fortalecer as nossas virtudes, na busca do conhecimento intelectual, para que a gente possa desenvolver o nosso lado moral. Que agora nós possamos deixar todas as nossas preocupações para trás e incorporar os aprendizados da noite em nossas vidas. Abençoe, Senhor, a todos nós, ilumine e ampare a nossa palestrante Cláudia, para que as suas palavras possam falar diretamente aos nossos corações. Que seja em Teu nome, em nome dos amigos espirituais que nos auxiliam, mas sobretudo em nome de Deus, o início dos trabalhos dessa noite. Que assim seja. Então nós convidamos a nossa irmã Cláudia Fontoura para sua fala toda especial, e não podia ser diferente hoje, sobre Jesus.
Uma ótima e abençoada noite a todos nós. Que possamos ter então Jesus aqui conosco nessa reflexão, em que estaremos conhecendo um pouco das passagens de Jesus pelo Evangelho, pelos Evangelhos, e toda a exemplificação que ele nos traz do verdadeiro caminho que devemos seguir. Ele primeiramente nos diz que todos somos irmãos. Então, é com esse nosso irmão Jesus que nós precisamos nos conectar, que nós precisamos estar juntinhos, abraçados, em contato, para que ele possa nos mostrar o caminho. Porque é aquele irmão mais velho, mais sábio, em que nós depositamos muitas vezes a nossa confiança e acreditamos realmente naquilo que ele nos traz. E assim devemos agir para com Jesus e tudo aquilo que ele nos trouxe, todas as suas orientações. E ele nos disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele está nos dizendo que o caminho para chegarmos até ao Criador, ao Pai, é através do seu ensinamento, dessa sua condução de nossas vidas. Mas para isso nós precisamos nos entregar. É necessário uma entrega, uma vontade de estarmos, sim, caminhando com Jesus. E quem é Jesus? Quem é esta figura, este ser tão iluminado que esteve aqui conosco? Dentro da doutrina espírita, nós vamos ver, nos nossos estudos, que Jesus veio como um governador espiritual aqui do nosso planeta. E ele veio trazer uma mensagem fundamentada na igualdade. Uma mensagem fundamentada na fraternidade. Nesta irmandade. Fundamentada na justiça. No perdão. Que é algo tão difícil para nós. E principalmente uma mensagem fundamentada no amor, no verdadeiro amor, no amor incondicional, no amor mais sublime que existe. Ele deve ser para nós um modelo e nosso guia. Aquele modelo que realmente faz com que o pintor faça um quadro maravilhoso, fidedigno daquilo a que está observando. Aquelas paisagens maravilhosas que nós vemos pintadas, em que parece que é real aquilo que estamos vendo. É esse modelo que veio até nós. E nós podemos, sim, estar utilizando esse modelo, esse guia, e pintar a nossa tela, olhando para todos os exemplos que ele nos trouxe. E assim pintarmos essa nossa tela da nossa vida, com esses tons sublimes, maravilhosos. E ele nos disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ele disse que também nós podemos ser luz neste mundo, aprendendo com ele, seguindo esse modelo, utilizando todos esses ensinamentos para guiar os nossos passos, o nosso caminhar. E ele foi um grande modelo de humildade para cada um de nós.
E existe uma passagem lá na última ceia. E hoje estaremos trazendo alguns momentos da última ceia, em que Jesus com os seus discípulos celebravam a festividade que comemorava a fuga do povo hebreu do Egito. Um momento importante para todos naquela região, naquela época. Ainda hoje é comemorada essa festividade. E aquele conjunto de seres que estavam ali, naquela ceia, naquele encontro, reinava entre eles a confiança, a tranquilidade, um momento sereno, alegre, de união. Como deve ter sido esse momento em nossos lares, quando comemoramos esse Natal, esse nascimento de Jesus, em nossos corações, em nossas famílias, na nossa vida. E eles felizes se dedicavam ao convívio com o Mestre, porque ali podiam ouvi-lo compartilhar da sua presença tão calorosa. Era um momento muito especial. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus e seus discípulos cearam. Já tinha o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Senhor, tu vais lavar os meus pés? O que eu faço tu não o sabes agora, mas tu o saberás depois. Nunca, de modo algum, lavará os meus pés. Se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Senhor, então não lave só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aquele que está lavado não necessita lavar todo o corpo, senão os pés, pois no mais está limpo. Vós estáis limpos, mas não todos. Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor. E estáis certo ao dizer isso, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes.
entendeis o que vos tenho feito? Essa é a pergunta que ele fez a todos naquele momento. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ali Jesus estava dizendo que sim, eu sou o Mestre. E se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. É o cuidado que devemos ter uns com os outros, que ele nos estava mostrando, nos ensinando. Naquela época, esse trabalho de lavar os pés era feita pelo servo mais humilde da casa. E Jesus, um mestre, teve esta iniciativa para demonstrar essa sua humildade e esse seu servir em lavar os pés dos seus discípulos. Porque os pés normalmente estavam empoeirados, porque usavam aquelas sandálias e tudo muito empoeirado naquela localização, naquele local por onde eles andavam. Então os pés estavam sempre empoeirados e era necessário que fossem lavados. E assim ele demonstra essa extrema humildade e esse grande ensinamento. Eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Esse foi um grande ensinamento que Jesus trouxe para nós. E será que nós entendemos as lições de Jesus? Será que entendemos essa lição de Jesus? Será que nós reconhecemos o Cristo quando se apresenta em nossas vidas? Quando nós temos a oportunidade de cuidar de alguém? Tive fome e me destes de comer, tive sede, me destes de beber, tive frio e me destes um agasalho. Com frequência nós não reconhecemos e não o reconhecemos no próximo. Mas Jesus revela-se para nós toda vez que temos a oportunidade de lavar os pés de nosso próximo, de cuidar do nosso próximo, de estar presentes quando o nosso próximo necessita, de estender as mãos quando é necessário, de falar uma palavra amiga quando é necessário. Porque nós temos o dom da voz. E tudo aquilo que sai da boca deve ser iluminado. Deve ser em nome do Senhor. Porque o mal não é aquilo que entra na boca, mas é o que sai. Por isso nós temos que cuidar com aquilo que nós falamos. E é difícil, porque às vezes falamos sem pensar. Agimos sem pensar. Mas, se nós estamos dispostos a caminhar com Jesus, Ele estará conosco, nos auxiliando nesses momentos de dificuldades. Nós exercitaremos ou exercitamos o amor sincero no serviço àqueles que compartilham o nosso caminho. É o bem servir. O bem servir àqueles que caminham conosco.
E a mensagem de Jesus, dentre tantas mensagens que ele nos trouxe, ele também, nesse momento da Santa Ceia, da última ceia, após partir o pão e o vinho, estar em comunidade ali com aqueles seus discípulos, ele disse: um novo mandamento vos dou. Um grande mandamento para todos nós. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. E esse mandamento, esse grande e novo mandamento, que soou nas nossas mentes, soou nos nossos corações? Porque nós o conhecemos, sabemos repetir, mas sabemos agir no amor? Nós sentimos com o coração puro o que Jesus nos ensinou? Ele também nos disse que todos nós somos irmãos e somos destinados à felicidade. O maior empecilho para que alcancemos a felicidade é o nosso egoísmo, as nossas mazelas. Somos nós. Ele nos ensinou que Deus é amor. Não aquele Deus vingativo, não. Deus é amor. Deus não pune seus filhos, apenas corrige-os, perdoando sempre. E muitas vezes nós observamos em nossos lares que nós também estamos ali tentando corrigir o caminhar daqueles que estão conosco. Os mais velhos ajudando os mais novos. Corrigindo, trazendo novamente para o caminho aqueles que se desviaram. Deus é um Pai que não deve ser temido, mas amado. E o caminho para a felicidade é a humildade. É se colocar à disposição para o que for necessário. É a bondade. É a caridade, que significa amor. E o amor, aquele amor puro, incondicional. Amar sem esperar nada em troca. E no amor, Jesus resumiu toda a sua filosofia, todo o seu ensinamento. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12, Jesus também nos traz esse grande ensinamento que é amai os vossos inimigos. São lições difíceis para nós. E no item 1 e 2 tem todas as passagens dos evangelhos onde falam sobre esse amor. E eu trouxe aqui de uma forma mais sucinta. Jesus nos traz que é necessário amar os inimigos e fazer o bem àqueles que nos odeiam. Fazer o bem àqueles que nos odeiam. Ele nos diz, nos orienta a orarmos pelos que nos perseguem e caluniam. Auxiliar sem esperar coisa alguma. Porque às vezes o auxílio é feito, mas algo assim em nós fica esperando o agradecimento. Mas ele diz, auxiliar sem esperar coisa alguma. E muito grande será a sua recompensa, pois estaremos agindo como verdadeiros filhos do nosso Pai, do Altíssimo, que está nos céus. Que faz levantar o sol para todos, bons ou maus. E que recompensa teremos nós,
Se só amarmos aqueles que nos amam é fácil, é tranquilo, é algo tão harmônico você amar aquele que te ama. Sabe, aquela pessoa que você tem, a energia bate com a sua. Você se sente bem naquela presença, a conversa flui. É fácil amar a essas pessoas, mas é necessário amar a todos. Qual o mérito em fazer o bem a quem me faz? Pois o mesmo faz a gente de uma vida. Ele quer dizer que todos, a pessoa sendo boa, de bom coração ou não, né? Se faz o bem e recebe aquele bem de volta, está tudo ok. Mas é necessário muitas vezes fazer o bem sem esperar nada em troca. E será possível amar os inimigos? É um aprendizado, porque estamos caminhando. E hoje nós podemos, em algum momento, conseguir amar alguém que não, aquela energia não flui com a nossa. Amanhã podemos conseguir amar um pouco mais, amar mais pessoas que têm a energia um pouco diferente e distante da nossa. Mas ele nos ensina e nos orienta como proceder. Porque Jesus não fala somente para nós, amem os seus inimigos, mas ele nos orienta. Como podemos amar os nossos inimigos? E lá no item 3, então, tem todas as considerações dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Que se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, da verdadeira caridade, amar aos inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Então, amar aos inimigos é sublime. Você estará trazendo o maior princípio dessa caridade, desse amor ao próximo para a sua vida, para as suas ações perante a vida. Porquanto a posse de tal virtude, porque sim, amar ao próximo, independente de quem seja o próximo, é uma virtude. A caridade é uma virtude. E a posse dessa virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Continuando essas considerações lá do Evangelho, não pretendeu Jesus que tenhamos para com o inimigo a ternura que dispensamos a um irmão ou a um amigo. E eu convido a todos, depois, posteriormente, estar estudando esse capítulo, lendo ele na sua íntegra, estudando em casa, com seus familiares. Porque aqui é tudo resumido, mas já nos auxilia nessas nossas buscas, né, de conhecimento e de trazer todo esse ensinamento para a nossa vida. A ternura, então, essa ternura que você dispensa àquele irmão ou amigo que nunca te fez nada e que tem só intenções de estar com você para caminharem juntos em harmonia, essa ternura pressupõe uma confiança. E como depositar essa confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal, ou sabendo que pode lhe passar uma perna, etc. Né? Então ele fala que é difícil, ali nessas considerações, é comentado que é difícil realmente, né, para nós estarmos dispensando essa ternura, essa grande amizade para todos. Mas então, como que nós podemos amar os nossos inimigos? Não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Porque no momento que você não guarda ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, você está ficando limpo.
Você está se purificando. Você está aprendendo a amar. É perdoar-lhes sem pensamento oculto. Perdoar sem nenhuma condição o mal que nos causem. Perdoar sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Se a pessoa vem até você e quer se reconciliar, você vai falar, não, comigo não. Eu já ouvi. Comigo não. Deus que perdoe, mas eu não. Não. Não oponha nenhum obstáculo à reconciliação. Pacifica essa energia. É desejar-lhes o bem e não o mal. Nossa, quantos de vocês já ouviram? Ai, quero que se exploda. Acho que muitos já ouviram, né? Mas não, é desejar o bem sempre e nunca o mal. É socorrê-los em se apresentando oportunidade, em se apresentando uma ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. Fofoca, não. Maledicência, não. Abster-se, quer por palavras, por atos, de tudo que possa prejudicar ao outro. É retribuir-lhes sempre o mal com o bem. Retribuir-lhes sempre o mal com o bem. Sem a intenção de os humilhar. Porque às vezes nós falamos ou fazemos, então, né, vou retribuir lá o mal com o bem. E começa a espalhar para todo mundo o que está fazendo. Para humilhar aquela pessoa, né? Então é sem a intenção. Normalmente, a orientação é que calemos. Nós podemos fazer o bem sem ninguém saber, né? Meu olho direito não precisa saber o que meu olho esquerdo está observando. Mão direita também não precisa saber o que a outra está fazendo. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Olha aí, ele pede para nós amarmos os nossos inimigos e nos dá toda a orientação de como fazê-lo. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. E para a nossa reflexão também trouxe hoje esse livro, Em Torno do Mestre. É um livro escrito por Pedro de Camargo, com o pseudônimo de Vinícius. Não é um livro psicografado. Não, Pedro de Camargo nasceu no dia 7/5/1878, lá em Piracicaba, no estado de São Paulo, e desencarnou em 11/10/66, lá na cidade de São Paulo, aos 88 anos. Esteve ativo dentro das casas espíritas, de muitas atividades dentro da Federação Espírita, nas localidades, então, onde estava inserido. E ele, então, utilizava o pseudônimo de Vinícius nos seus livros. E ele escreveu os livros Em Torno do Mestre, que é esse que eu trouxe para nós hoje, Na Seara do Mestre, Nas Pegadas do Mestre, Na Escola do Mestre, O Mestre na Educação, Em Busca do Mestre, e o Opúsculo, um livro pequeno sobre cinquentenário de Piracicabano. Aqui embaixo temos um site que é do mundoespírita.com.br, que pode ser utilizado para saber mais a respeito da história e da vida de Pedro de Camargo. Em Torno do Mestre. Um livro que traz temas como paciência, felicidade, conversão, coragem moral e justiça. Em Torno do Mestre foi escrito em 1947. Deve ter sido escrito antes, mas a sua primeira edição é de 1947. E eu trouxe, então, 2 textos bem compilados, assim, só algumas pinceladas para nós refletirmos. Jesus e o seu Natal.
O Natal do Mestre é um fato que se repete todos os dias. Esse Natal, esse natalício, esse nascimento do Mestre repete-se todos os dias. Ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias. Jesus deve nascer em nós, deve estar conosco, em nossos corações. Só após ele nascer em nosso coração é que chegaremos a entendê-lo. Porque quando Jesus chega aos nossos corações, nossos sentimentos mudam. Ele traz a paz que nós não temos. Eu vos deixo a minha paz. Essa paz chega até nós e apazigua os nossos corações. Assim nós vamos começar a entendê-lo e a todo o seu ensinamento, porque é necessário sentir lá no íntimo, lá no fundo do coração, a influência do Cristo. E essa influência vai despertar esses poderes latentes do Espírito, dessa centelha divina que somos nós, pela qual tanto anseia a nossa alma, que ainda é cativa e obscura. Dentro do nosso ego, do nosso rancor, da nossa inimizade, de tudo aquilo que nos densifica e machuca os nossos corações. Nosso coração fica pesado com esses sentimentos tão densos. Por isso é necessário que Jesus venha com a sua paz, com a sua luz e adentre aos nossos corações. Através do belo, através do justo e do verdadeiro, é preciso que o Cristo habite em nós. Erguei a fronte, vós que sofreis. Enxugai o pranto, vós que chorais. Tende bom ânimo, vós que desfaleceis. Arrependei-vos, vós que viveis no pecado. Porque muitas vezes somos nós o inimigo que precisamos ser perdoados. Às vezes estamos nós aguardando que alguém ouça a palavra de Jesus e venha até nós para se reconciliar conosco. Porque muitas vezes fomos nós os algozes. Por isso, arrependei-vos vós que viveis no pecado. Jesus nasceu. Abriu-se o dique da divina graça. O dique, quando se abre, é aquela água que jorra. É a luz que veio até nós. A luz da divina graça. Que influência está exercendo em nós o seu nascimento? O que nós fazemos nessa época do ano? Qual o nosso comportamento nessa época do ano e em todos os dias do ano? Que influência esse nascimento, essa boa nova, está exercendo em nós? E o outro texto fala, Cristo nasceu, o título é Cristo nasceu, onde e quando? E normalmente, as pessoas trazem esse texto para essa reflexão de Natal, que pergunta quando Jesus nasceu. Porque como é que nós podemos trazer Jesus aos nossos corações? Qual é esse momento dessa conversão, em que nós estamos seguindo um caminho e nós simplesmente deixamos de lado tudo aquilo que é do materialismo e nós buscamos o espiritual. É essa conversão em que nós vestimos o manto de Jesus e seguimos com Ele. Que nós pedimos a sua proteção e seguimos com Ele. Paulo de Tarso vai dizer que foi na estrada de Damasco esse momento de conversão.
Quando eu, então, intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua luz divina. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. O apóstolo dos gentios, Paulo. Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Madalena, ela vai dizer que Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz ungida de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Uma vida nova. Pedro vai dizer que Jesus nasceu na noite em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Nunca mais vacilei quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade. A força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes de meu próprio ser. Se nós não temos força e poder, o Cristo nos cede o que ele tem. Então a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes do meu próprio ser. João, o evangelista, vai dizer que Jesus nasceu no dia em que seu entendimento, iluminado pela sua divina graça, o fez saber que Deus é amor. Deus é amor. E Jesus nos trouxe o amor, o ensinamento do amor. Tomé, o incrédulo, vai dizer que Jesus nasceu em Jerusalém naquele dia memorável e inesquecível, em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido das suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dimas, o bom ladrão, vai dizer que Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo. E para nós, para mim, para vocês, quando Jesus nasceu, e que Jesus nasça, ou que Jesus renasça, para que nós possamos encontrar e entender em nossos corações, no nosso sentimento, a verdadeira luz, o verdadeiro caminho, a verdadeira vida. Jesus é essa força viva. E essa força viva, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. É constante essa transformação. Por isso nós podemos ir caminhando um dia após o outro, juntos com Jesus. Ele nos apoiará, nos abençoará, nos intuirá em todos os momentos, se nós quisermos e deixarmos. Jesus, portanto, nos faz esquecer todas as misérias deste mundo quando estamos ligados a Ele, coração a coração. Ele é a nossa fonte inesgotável de amor. Ele nos traz essa vida nova. E quando a sua força e seu poder se tornam integrantes de nosso ser, já não somos nós quem vivemos, mas o Cristo é quem vive em nós. E sim, nós seremos a expressão de Jesus aqui na terra. A serviço, simplesmente a serviço. E daí, nesse momento, nós perguntaremos: Senhor, o que queres que eu faça? E nos evangelhos, Jesus nos diz e nos orienta sobre tudo o que devemos fazer.
Entre as orientações que temos, algumas delas: tudo o que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o seu coração, com todo o seu coração. Ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam e reze por aqueles que te maltratam. Se alguém te bater no rosto, oferece a outra face. Que a luz do Natal, desse nascimento, ilumine as nossas almas com Jesus em nossos corações e que sua presença transforme as nossas vidas. Jesus é, sempre será, o caminho, a verdade e a vida. E para encerrarmos, eu trouxe aqui para nós mais um momento em que, após Jesus então partir o pão, dar a seus discípulos, fazer a Santa Ceia, eles trazem cantado o Salmo 121. Esse belíssimo salmo em que Jesus naquele momento ora ao Pai, ao Altíssimo, pedindo amparo, pedindo auxílio. E posteriormente, então, a música, que é muito conhecida por nós, chamada de O Homem. A letra é de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A música de Roberto e Erasmo Carlos. Gratidão a todos pela atenção, porque após esse momento, já vamos passar para o passe, para não perdermos esta energia, essa luz que vem até nós, com o que estaremos então assistindo. Que Deus abençoe cada um, que Jesus faça parte desse nosso caminhar, dia após dia, segundo após segundo, para sempre. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, um renascer, morrer não é o fim. Não passou e vai sempre existir, pois nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir.
Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Muito obrigada, Cláudia, pela belíssima reflexão para todos nós. E agora nós vamos então para a última parte do nosso estudo de hoje. Vamos para o passe, diminuindo um pouquinho a intensidade da luz. Pedimos a todos que fechem os olhos para que a gente acompanhe esta oração, recebendo toda a energia dos espíritos luzeiros desta casa. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar a cada dia. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que tua bondade me ensine a ser melhor e que teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Mestre amado, tem misericórdia de mim. Não me deixe entregue aos próprios impulsos. Que não me falte alegria e ânimo na tarefa que me confiaste. Não me permitas a queda no comprometimento do serviço mediúnico. Que a cada dia eu me torne mais digno da confiança dos bons espíritos. Jesus, divino amigo, somos todos espíritos doentes, revelando as chagas que trazemos na alma. Cura-nos, Senhor, com o teu amor, como curaste outrora os cegos e os paralíticos, os leprosos e os desequilibrados. Cicatriza as feridas de nossos muitos erros. Não nos deixeis sem remédio da tua proteção, para que não venhamos a nos tornar mais doentes ainda. Através de nossas mãos, Senhor, ampara nossos irmãos em humanidade, os tristes e os desconsolados, os que estejam pensando em morrer
e aqueles que a todo instante temem sucumbir ao peso da cruz. Que tenhamos a palavra certa para encorajar e o sorriso amigo para incentivar na luta que travamos contra nossas próprias deficiências. Que em teu nome doemos o pão, o agasalho, o remédio e a esperança. Que onde estivermos, sejamos um humilde traço da tua presença junto a quantos que se desesperam. Liberta-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos. Informamos que na próxima quinta-feira estaremos todos aqui para mais um pouco de ensinamento, de reflexões, e desejamos a todos vocês e aos seus familiares uma ótima passagem de ano, né? Que as nossas esperanças se renovem para 2025 e que a gente possa estar cada vez mais próximo dos ensinamentos de Jesus. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença.